A Associação Desportiva Ninense nasceu no dia 30 de junho de 1970. Desde então, a presença no Campeonato Nacional de Séniores foi o auge desta associação. A Fama TV foi conversar com as pessoas que ajudaram a construir o passado e estão neste momento na liderança do clube. Amadeu Costa falou dessa temporada onde a equipa conseguiu subir ao Campeonato Nacional de Séniores e falou também do orgulho que sente em liderar esta associação. É um orgulho. 50 anos não é qualquer clube que os faz. Felizmente nós este ano completamos os 50 anos. O fundador era um Amadeu, o dos 50 anos é o outro. Esperemos que daqui por 100 anos seja o melhor. Quando fizer os 100 anos, que seja outro Amadeu. É assim, é um orgulho, é o clube da terra, o clube que nós gostamos. E temos gosto em aqui estar. E com certeza que guarda muitas memórias, principalmente também da infância e da adolescência, quando viu a crescer sempre ao lado do Ninense. Sim, eu lembro-me de jogos no antigo campo de futebol, lá em Santo António, a bancada em madeira. A nossa infância foi por ali, jogar a bola na terra. Felizmente agora está tudo modificado, temos condições muito melhores e esperemos continuar a evoluir este clube, que nós tentamos fazer o melhor que podemos. E vai encontrando, tentando fazer o melhor, vai encontrando algumas dificuldades. Quais são as principais dificuldades que uma equipa como o Ninense nesta divisão enfrenta? Maior dificuldades? Maior dificuldades, cada ano que passa aparecem novas dificuldades. Em termos desportivos é sempre difícil, não é? Temos ambições, como qualquer pessoa que para aqui venha tem que ter, senão não vale a pena vir para aqui. As dificuldades é arranjar pessoal para nos ajudar, mas felizmente nós temos os sócios que gostam do Ninense, temos pessoas de fora da freguesia que gostam do Nini e graças a Deus as coisas têm-se resolvido e vão-se continuar a resolver como até agora. Qual foi o ponto mais alto enquanto líder do clube que já teve? O ponto mais alto foi esta época. E, portanto, vai ser o segundo ano, não é? E como dirigente já estou aqui desde 2010, mais ou menos. Como presidente foi este ano ter-nos subido, não é? Pronto, a nossa ambição era essa, felizmente não foi como nós queríamos, mas foi como toda a gente sabe. Em termos de dirigente, corri com o Ninense para todo lado, para Almodóvar, para Bragança, quando estivemos no Campeonato Nacional de Séniores, e para onde íamos era uma festa e esperemos que um dia vamos fazer isso na mesma. Então recorda-se da festa da subida e da presença do Ninense no Campeonato de Portugal, quando o Ninense conseguiu chegar a essa divisão? Sim, recordo-me. Infelizmente não pude ir ao jogo que fez com que nós subíssemos, mas depois esperei aqui por jogadores, com o autocarro e o pessoal atrás, e foi uma festa bonita. E esperemos um dia tornar a fazer. E como é que a freguesia viveu essa temporada? A temporada onde esteve no patamar mais alto onde o Ninense alcançou. Como é que a freguesia uniu-se ao clube, apoiou muito o clube? Sim, a freguesia, por norma, apoia bastante o clube. A freguesia, as pessoas? Sim, as pessoas. Nós temos sempre muitos adeptos connosco. Eu lembro-me que nesse ano do Campeonato Nacional de Séniores nós fomos jogar Almodóvar, saímos daqui no autocarro, eram 6 horas da manhã, chegámos lá para ver futebol, tinha mais adeptos do Ninense do que do Almodóvar. E recordo-me outra vez, fomos a Bragança, também de autocarro, e ao fim do jogo perdemos 1-0, infelizmente. Pronto, as coisas não correram como nós queríamos e eu vinha a sair e vinha assim um bocado cabisbaixo e tive um senhor de lá de Bragança, um senhor já de idade, disse-me assim: olha uma coisa, amigo,
vocês vão em último, trazem tanta gente com vocês, como é que se fossem em primeiro? E eu disse, amigo, isto... A gente vem e faz festa e o que nós queremos é... Foi viver o momento e exato, sem a importância dos resultados. Exato, a gente esteve lá, marcámos e foi o importante, foi isso. E nessa época foi a época onde teve 5 equipas famalicenses, os derbys com certeza que foram quentinhos, digamos assim. Sim, a gente, para onde vai é sempre gente pacífica, não há problemas. Nós gostámos do Unirense e apoiámos e tudo mais, mas a moldura humana seguiu muito para Bragança, mas quando foi contra as equipas aqui famalicenses, com certeza que houve mais expectativa. É os derbys, como se costuma dizer, os derbys do Conselho é diferente, mas marcámos presença em tudo quanto é lado, não há? E agora o futuro? Como é que vai ser o futuro do Ninense? Conseguiu subir de divisão, está na Pro Nacional e agora? O futuro do Unirense. Esperemos que nos mantenha-nos na mesma, no Pro Nacional. Pronto, as ambições temos sempre, como temos que ter, mas sabemos que não vamos aspirar a muito mais porque é um para já campeonato não dá. difícil. É um campeonato difícil, depende da série ainda que vamos ficar, mas vamos estabilizar o clube, vamos tentar arranjar condições para um dia, se pudermos dar o salto novamente, esperemos que dê-nos. E agora, por último, uma mensagem final nestes 50 anos da Associação Desportiva Ninense. Os 50 anos é um marco histórico no clube, e não podemos fazer a festa que queríamos fazer e que o clube merecia, porque infelizmente não podemos por causa do Covid. Vamos tentar fazer o melhor que pudermos e em termos desportivos somos ambiciosos, vamos ver. Vamos tentar fazer o melhor que pudermos e soubermos. A Associação Desportiva Ninense está em crescimento e a prova disso é a construção de um novo campo de futebol 7 em terreno sintético. Paulo Oliveira, líder da Junta de Freguesia, explicou como surgiu este projeto. É de facto uma data marcante, é para nós um orgulho. Portanto, se como a comemoração de um aniversário já é uma data especial, de 50 é ainda mais especial. E como tal, para todos nós, é um orgulho enorme termos uma instituição da grandeza da Associação Desportiva Ninense comemorar 50 anos. E como ninense, que memórias guarda do clube? Eu, como costumo dizer na brincadeira, infelizmente nasci com 2 pés esquerdos, nunca tive jeito para o futebol, portanto nunca fui jogador de futebol, mas é com muitas alegrias que já vivi muitas e bastantes vitórias da Associação Desportiva Ninense. Eu não sou jogador, mas sou adepto, sou sócio, com muito gosto e que vejo, como disse há pouco, crescer este clube de dia para dia. E acompanha sempre que pode? Sempre que posso. Infelizmente, não tanto quanto gostaria, mas sempre que posso acompanho, obviamente. Se não for presencialmente, sei sempre o resultado sem acompanhado, obviamente, o clube. E que papel tem a Junta de Freguesia no dia-a-dia, digamos assim, do clube? Está a construir um novo campo de futebol 7 para ajudar na formação. Que ajuda é que a Junta deu e pode continuar a dar? Eu costumo dizer que para mim é uma honra presidir esta freguesia de Nine. Em termos de coletividade e associativismo, é uma freguesia de excelência. Felizmente temos muitas e variadas associações. Esta é, porventura, a maior associação da freguesia. E nós enquanto Junta de Freguesia, apoiamos todas as associações de uma forma também monetária, mas também de várias ajudas que nos são solicitadas ao longo do ano, e a Associação Desportiva Ninense não é exceção. Portanto, sempre que pudermos, quando nos é solicitada a carrinha da Junta de Freguesia, tudo mais, portanto, todos os apoios que são solicitados dentro das nossas possibilidades, para além do apoio financeiro,
também todos os outros que estão ao nosso alcance estão à disposição de todas as associações da freguesia, inclusive da Associação Desportiva Ninense. E que papel teve na criação deste novo... Isto é uma necessidade que as direções têm vindo também a abordar junto da Junta de Freguesia. Temos estado em conversações sempre com a Câmara Municipal. Foi agora que foi possível, coincidência no ano em que festejamos os 50 anos de existência. Portanto, no fundo mais que uma prenda, era uma necessidade. Porque o clube, como disse há pouco, está a crescer dia para dia, é formação, os jovens cada vez são mais e começamos a não ter condições para albergar tudo, condições físicas. E esta obra que se está a realizar, que esperemos que esteja concluída em breve, portanto, colmatará essas falhas e que nos ajudará a crescer ainda mais. E agora, por fim, uma mensagem de aniversário para os sócios, para os habitantes de Nino. 50 anos de existência não é fácil. Não é fácil de criarmos numa associação, portanto, esses tais 50 anos. Isso só se deve ao facto do trabalho de muitas pessoas, ao trabalho incansável de várias pessoas, desde os seus fundadores que acreditaram no projeto e o criaram, até o dia 2. Portanto, a todos eles, sem esquecer ninguém, a todos quantos cá trabalharam, todas as direções, todos eles, portanto, deixar uma palavra de reconhecimento e agradecimento pelo trabalho que realizaram e que estão a realizar e que nos deram ao longo deste meio século muitas alegrias e que esperemos que essas alegrias se mantenham no próximo meio século, portanto, que a associação continue a crescer. Mário Jorge é o treinador que está na liderança da equipa sénior da Associação Desportiva Ninense, quando o clube está a celebrar 50 anos de existência. O técnico esteve ao leme do clube também quando celebrou 35 anos e refere que a responsabilidade é sempre a mesma. Eu acho que é a mesma de treinar uma equipa como já o fiz quando fez 35 anos, porque eu já cá estava. Quando este clube fez 35 anos, eu também tive a responsabilidade de o treinar. Fizemos uma classificação muito boa na altura, uma das melhores, um terceiro lugar. Este ano vamos tentar fazer com que o clube se mantenha na divisão que nunca devia ter saído. Esta subida de divisão foi um prémio, digamos, uma prenda neste aniversário. Sim, foi uma prenda para todas as pessoas que estão envolvidas naquilo que é o projeto Associação Desportiva Ninense, uma prenda para estas pessoas que trabalham de uma forma muito séria, sincera, sentida e que dá gosto nós tentarmos fazer sempre mais alguma coisa por aquilo que é este clube. Já treinou o Ninense, está novamente a treinar. Como é que viu este crescimento da Associação Desportiva Ninense? Eu creio que a determinada altura a Associação Desportiva Ninense viveu muito depressa o seu crescimento. Não se soube adaptar a uma realidade. Quando chegou ao Campeonato de Portugal, não teve, se calhar, a estabilidade necessária, porque eu já passei por alguns clubes no Concelho de Famalicão e sei que a Associação Desportiva Ninense não fica atrás desses clubes, retirando, como é lógico, digamos, o clube-mãe deste concelho, o clube que é o mais forte de todos e que é aquele que está completamente à parte daquilo que são os outros aqui no concelho de Famalicão, mas este está num patamar muito próximo ao mais forte que vem a seguir. Eu não gosto de pôr nomes para não melindrar pessoas, mas creio que a Associação Desportiva Ninense estará nos 3 clubes mais fortes do concelho de Famalicão. Há pouco, numa entrevista a nós, disse que nunca esteve tão feliz no futebol como está agora. O Ninense conseguiu subir de divisão. Este clube agora dá-lhe a estabilidade certa e o conforto para se sentir bem a fazer o que mais gosta de fazer? Eu, muito sinceramente, eu já não espero muitas surpresas em termos de futebol. Eu tenho uma vida profissional bastante ativa, para além do futebol, uma vida organizada, e o futebol, digamos que é talvez um dos grandes amores que eu tenho. Quando eu falo nisso é porque
Quando eu digo aquilo que disse nessa entrevista, e repito, e não tenho problemas em dizer o número de vezes necessárias para que as pessoas tenham a certeza disso, tem a ver com a envolvência de tudo. Este foi um clube que há 15 anos atrás eu passei aqui, estive aqui 2 anos, eu na altura estava a aparecer no futebol. No primeiro ano houve algumas reticências em relação àquilo que eu poderia fazer, e eu e o grupo de trabalho que aqui esteve. Rapidamente as pessoas começaram a acreditar nesse trabalho. No segundo ano reforçaram isso, e eu só saí na altura porque realmente sonhava um bocadinho mais com outras coisas, tinha a ideia de que poderia crescer, e porque realmente este clube, até na forma como eu me libertou para eu sair, mais uma vez fez com que eu ficasse a gostar sempre dele. Eu posso dizer que durante anos vim aqui ver vários jogos, fui praticamente a quase todos os jantares de fados que este clube faz, que eu acho que é um momento assinalável, que poucos clubes o têm. Nos últimos 2, 3, 4 anos, por outros motivos que não o futebol e não a Associação Desportiva Beninense, não estive presente, mas foi um clube que sempre me deixou algumas marcas. Depois chego aqui e a qualidade humana que eu encontrei em termos diretivos, no que se relaciona com as pessoas que trabalhavam diretamente comigo, levam a que eu tenha esse prazer, essa alegria e, de certa forma, essa disponibilidade mental e física para estar ao serviço deste clube. E que memórias, para além dessas que agora acabou de dizer, guarda desta associação? Muita coisa. Se formos há 15 anos atrás, tenho uma situação não igual à que eu vivi agora. As pessoas não se lembram, mas eu quando vim para cá, a Associação Desportiva Beninense ficou com 3 jogadores no plantel: Paiapa, China e Joãozinho. Os outros jogadores saíram todos e fizemos um plantel de raiz. Acabámos em 5º lugar num campeonato excelente. No ano a seguir, reforçámos-nos de muita juventude, vários jogadores saíram, porque pelo excelente campeonato que fizeram começaram a querer outras coisas, e nós recheámos-nos de juventude, de outros campeonatos, lançamos alguns júniores, e isto dizem, a história não se repete, mas que ela é muito parecida, e é. Nós estamos a viver a mesma coisa 15 anos depois. Vivi aqui os 35 anos do clube, com uma visita do Futebol Clube Porto, saudade, creio eu, os antigos jogadores do Futebol Clube Porto vieram aqui, era eu o treinador da Associação Desportiva Beninense. 50 anos... Cá estou eu. São coincidências a mais, são coisas a mais. Mais até do que subidas de divisão, são coisas que marcam. Se é para estar cá, pronto, cá estarei eu. De uma forma muito, como já disse, muito parecida. E o futuro, como é que agora vai ser? Está a preparar a nova temporada com estas contingências todas que estamos a viver, mas como é que está a preparar esta nova época na Pro Nacional que, como já referiu, quer estabilizar o clube nessa divisão? Esta época e as contingências e tudo o que envolve obriga a que haja, acima de tudo, uma capacidade muito grande de saber viver cada momento. Era muito, muito bom para mim e para o resto da equipa técnica que a minha direção tivesse os meios financeiros que teve noutros anos para eu poder construir um plantel, digamos, de jogadores consistentes, feitos, maduros, com experiência deste campeonato. A realidade diz-nos que não pode ser muito bem assim. Então vamos àquilo que realmente tem sido o meu habitual no futebol. Vamos aproveitar a juventude, vamos aproveitar jogadores com experiência em termos de formação, jogadores que passaram por clubes que lhes deram algum conhecimento e lhes deram matéria para poderem desempenhar um bom campeonato. Vamos aproveitar também alguma daquela que é a nossa matéria humana em termos de formação e realmente juntar a isso um bocadinho de experiência para ver se fazemos com que o nosso campeonato seja tranquilo. Em termos de futuro, a Associação Desportiva Beninense não possa viver em constante sobressalto de ir buscar jogadores atrás de jogadores todos os anos, conseguir manter. Já sabemos que desta juventude que vem agora vamos perder no futuro 2, 3, 4 jogadores, porque realmente estamos a buscar miúdos com muito talento e acima de tudo, nós sermos capazes de a direção conseguir cumprir com todos os seus compromissos, não faltar a palavra dela, porque é aquilo que ela mais quer é cumprir com o que tem
E dar a segurança também ao treinador e à equipa técnica. A toda a gente. Nós, os treinadores, somos um bocadinho como os camaleões, temos que mudar de cor e nos adaptar a todas as realidades que aparecem. Eu, por acaso, nunca vivi situações extremas como alguns clubes já viveram, de jogadores a passar fome, de não receber, de não ter dinheiro para as deslocações. Eu nunca vivi essas situações. Mas se algum dia tivesse que viver, certamente me adaptaria a elas. Não faço ideia, só vivendo. Agora, é muito mais fácil trabalhar com uma pessoa que nos diz que isto é azul e realmente é azul, isto é branco e realmente é branco, do que alguém que nos está constantemente a trocar as cores e nós não sabemos com o que é que pode vir de lá. Esta experiência deu a bagagem necessária para conseguir fazer essas adaptações ao longo da carreira. Sim, todos os momentos são aprendizagem. Todas as pessoas com quem eu trabalhei no futebol, sejam elas boas, sejam elas más, eu aprendi sempre alguma coisa. Não é por acaso também enfrentou uma pessoa neste momento, não tendo sido treinador, não tendo sido jogador, é um homem do futebol e eu também aprendi muito com ele. Não é? Eu também aprendi muito com o Sr. José Clemente, como é verdade. Como eu e qualquer pessoa que está no futebol. Pelo menos nas coisas certas e nas coisas menos certas, nós sabermos o que é que devemos de aproveitar. Todas as pessoas, eu consigo aprender e estou a aprender com toda a gente. Mas isto é no futebol e na vida. E agora uma mensagem final de aniversário para sócios, para os adeptos que vêm aqui ver a Associação Desportiva Linense. Muito sinceramente, aquilo que eu mais gostava de ver a massa adepta da Associação Desportiva Linense, como vi já muitas vezes. Todos juntos, todos próximos uns dos outros, sem guerras, sem questões. Tive o prazer de chegar aqui hoje e conhecer o Presidente da Junta e o Tesoureiro da Junta. Eu não sou uma pessoa de política, sou uma pessoa que a política a mim não me diz nada, sou um homem de futebol, mas para mim foi uma grande alegria encontrar as pessoas e aquilo que eu mais queria era ver aqui as pessoas da Associação Desportiva Linense, os adeptos, todos aqueles que querem cá estar, a apoiar o clube e a levá-lo para onde ele merece, para um campeonato tranquilo e, acima de tudo, para o crescimento dos seus jovens. O futuro da Associação Desportiva Linense está a ser construído e os jovens podem ter um papel crucial nesse crescimento, como explica Paulo Pereira, coordenador da formação do clube. Estamos a encarar já a próxima época no pleno, que tudo corra da melhor forma possível, que a situação do Covid seja ultrapassada e que nos permita encarar da melhor forma possível. Já temos toda a estrutura técnica de formação preparada para a próxima época, outros responsáveis para darem apoio também na formação. Pronto, temos tudo pronto para que tudo entre em pleno, porque nós na próxima época iremos avançar com um novo desafio na formação, que é certificar, e estamos plenos que isso será possível. Esse é um passo importante para que a equipa sénior, digamos assim, consiga olhar ainda mais, de forma mais séria para a formação. Essa certificação vai ajudar aos atletas mais jovens conseguirem ter uma melhor formação para chegar ao plantel sénior. Exatamente, nós já este ano, apesar de existirem dois departamentos, não é bem dois departamentos, o departamento sénior e o departamento de formação, existe uma interligação muito forte entre toda a estrutura do clube. E quando quero dizer com isto, já este ano houve essa situação, houve 3 júniores que subiram ao plantel principal, eram para ser mais, por impossibilidade de outro jogador não subiu, mas é isso que nós queremos para o futuro, é que todos os anos da formação dos júniores para a equipa sénior saiam alguns jogadores aqui do clube. E como é que está a evoluir a formação do clube a nível de instalações? Vemos que vai construir um novo campo de futebol 7, isso é mais uma forma de ajudar a esse desenvolvimento. É exatamente isso. Nós todos os anos temos tido um problema muito grave, não é um problema, falando entre todos, sempre se resolveu, que é um campo só para toda a formação. Eu saliento que o NIN tem todos os escalões de formação, desde os petizes, traquinas até aos júniores. Estamos a falar de 140 jovens, cerca de 140 crianças e jovens aqui a treinar diariamente. E depois a equipa sénior. E se verificarmos que o tempo de treino começa por volta das 6h30,
não é possível termos toda a gente dentro do campo. Isto, felizmente, o campo de futebol 7, que era um desejo de todos e que este ano, felizmente, vai se realizar, vai nos ajudar imenso em toda a formação, essencialmente de futebol 7. E como é que prevê o futuro, não a curto prazo, mas mais a longo prazo, desta formação do Ninense, que começou a liderar vai liderar a primeira vez esta temporada? É assim, apesar de estar aqui, ser o meu primeiro ano como responsável de formação, eu acredito que as coisas vão ser fáceis. Vão ser fáceis porquê? Porque isto já funcionava muito bem. Nós temos, dentro do Futebol 7, temos um responsável pela formação, que é o Mister Nuno Fonseca. Depois, no Futebol 11, temos o Mister João Castro, que é o responsável por todo o futebol 11 na formação. Essas pessoas, de certa forma, tiram-nos grande parte das responsabilidades das costas, se é isso que posso dizer. Está bem dividido o trabalho. Exatamente. Em termos de restantes infraestruturas, aqui no complexo nós temos uma sala de reuniões, temos o nosso departamento onde recebemos os pais para venda de equipamentos, pagamento de mensalidades, e há uma coisa que eu acho que a maior parte dos clubes que têm formação não tem e que o Nino tem. Nós temos fisioterapeutas em toda a formação. Nos jogos, nos treinos, nós temos, no mínimo, sempre aqui uma fisioterapeuta para assegurar qualquer situação que possa acontecer. No ano passado, pela primeira vez, tivemos uma nutricionista que acompanhou ao longo do ano os nossos atletas para controlar a sua alimentação. Vai continuar connosco este ano e esperamos que também nos próximos. Esperamos este ano também estabelecer um protocolo com uma instituição que nos coloque aqui também uma psicóloga a tempo inteiro nos períodos de treino. E também, isso já começamos e está praticamente assegurado, é tipo um centro de estudo aqui. O que é que quero dizer com isto? Uma criança, um jovem que tenha treinos, que venha diretamente da escola para cá e o treino comece passado meia hora, uma hora, terá aqui um período onde poderá ter uma pessoa que lhe dê apoio nos estudos, para preparar os trabalhos. Isso já está praticamente assegurado, ter aqui uma pessoa também que dê esse apoio. É basicamente isso. Nós queremos, a formação tem que ser isto, tem que ser uma escola, tem que ser um local onde os nossos atletas se sintam bem, sintam um grupo de amigos, sintam a sua família. E olhar não só para a parte do futebol, mas para a parte global do crescimento de um jovem jogador e de uma jovem também pessoa. Claro, isso é perfeito, é exatamente isso. Se há coisa que nós não queremos é que um atleta entre aqui nos petis, nos traquinas e saia daqui nos séniores. Isso é que era ótimo, era o nosso desejo. Estamos convictos que os melhores vai acontecer isso. Provavelmente, também não fico triste se vir que um atleta chega aos júniores e não suba à equipa sénior. Mas fico satisfeito se for o Nino indicar-lhe, olha, tu tens a possibilidade de ir jogar naquele clube, que não jogas no Nino, mas vais jogar naquele clube, vais jogar neste clube. Nós arranjamos-te colocação noutro clube. E isso vai acontecer também, e já aconteceu no passado e vai continuar a acontecer. Isto, então, o futuro da AD Ninense na formação está assegurado. O Ninense que faz 50 anos... Uma mensagem final para os jovens jogadores, para o futuro e também para os adeptos e associados deste clube que vai fazer os 50 anos de existência. É assim, o que eu mais desejo, o que eu mais anseio é que todos se unam neste projeto, que nos acompanhem, porque nós temos dificuldades, nós precisamos das pessoas para nos darem apoio e precisamos, essencialmente, isto não é fácil num clube da regional e o Nino tem essa dificuldade praticamente todos os anos de se renovar em termos de direções, não é? Porque eu penso que isso acontece porque as pessoas pensam que isto é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande em arranjar apoios, essencialmente para a equipa sénior, temos que ser justos, mas de acordo com aquilo que existe atualmente, com os apoios, os patrocínios, bilheteira, cotas, essas coisas todas, se o trabalho for bem gerido,
o Nino já tem isso tudo praticamente assegurado. Os patrocinadores que existem, as receitas de jogo e outras receitas, isso já está praticamente assegurado. É estimar, por isso é o apelo que eu faço. É que são 50 anos e que nos deem esta esperança de nós olharmos para a frente e encarar o futuro, que vão aparecer muitos mais anos pela frente e que o Nino vai ter sempre a sucessão, vai ter sempre pessoas responsáveis, que é o que o Nino é o mais importante de tudo. Se há uma coisa que eu me orgulho como ninense, é que os jogadores querem vir jogar para o Nino, porque é um clube organizado, porque é um clube que honra os compromissos. Pronto, isso acontece na formação, acontece nos séniores, isso é importante. É importante a imagem do nosso clube lá fora. E pronto, é basicamente isso que eu faço, é um apelo a todos os nossos simpatizantes, sócios, a todos os ninenses, que não sejam sócios mesmo, que nos apoiem, que venham ver os jogos, e que nós vamos estar cá para dar os melhores resultados. Muito obrigado. Eu é que agradeço e também sucesso para vocês, da parte da ADN, da formação, as portas estarão sempre abertas. A implementação do relevado sintético no campo de Futebol 11 foi uma obra importante para a Associação Desportiva Ninense, como explica Manuel Carvalho, responsável pela obra. Acho que foi uma das melhores obras aqui para o clube, para as camadas jovens, porque quando existia o pelado, nós tínhamos muita dificuldade em arranjar tempo para as camadas jovens poderem executarem o desporto. Assim como também o campo não permitia que muita gente estivesse aqui assim no pelado. E isso foi também uma forma para cativar os jogadores e também principalmente os jovens para vir aqui para o clube. Sim, foi uma das causas e acho que tivemos muito êxito porque a partir daí a Associação Desportiva Ninense nas camadas jovens cresceu muito. E de que forma conseguiu o investimento para o relevado? O investimento foi uma altura que eu tive uma conversa com o vereador e a Câmara estava disponível a disponibilizar 150 mil euros. Depois aqui, através de uma Assembleia Geral, a direção conversou com pessoas muito ligadas ao Ninense sobre esse aspecto, sobre os 150 mil euros, e a partir daí as pessoas incentivaram-nos e ajudaram-nos muito, e a partir daí nasceu o projeto. E foi o presidente também, se calhar, de um dos momentos mais importantes do clube, essa subida ao Campeonato Nacional de Séniores. Conte-me como é que foi esse jogo em Arões que ditou a subida do Ninense. Esse jogo é um jogo que fica ligado sempre à história do Ninense, porque aquilo não dava para cardíacos, em que nós chegámos a estar no último minuto, não subíamos, e no último minuto um penalti que existiu mesmo, deu-nos a subida e foi uma sensação, uma coisa espetacular, em que os ninenses ficaram muito orgulhosos da Associação Desportiva Ninense. Foi a maior alegria do clube até ao momento. Sim, foi a nível desportivo, foi o máximo que conseguimos ao escalão maior, conseguimos subir aos nacionais, coisa que a Associação Desportiva Ninense nunca teve isso na história. E como é que foi a época seguinte? Essa época a viver no Campeonato Nacional de Séniores, num campeonato profissional, a primeira vez, só teve lá uma época, mas como é que foi essa temporada? Essa temporada foi uma temporada pronta de sofrimento, em que a gente deu para aprender, a Associação Desportiva Ninense, que não é um campeonato fácil, em que as pessoas têm que aprender um bocado, e estou convencido que se uns anos mais à frente a gente conseguir lá chegar, vai conseguir aguentar, porque já existe mais experiência, as pessoas já estão mais enfarinhadas do que é o Nacional. E agora o Ninense faz 50 anos de vida. Quero deixar uma mensagem para os sócios e adeptos e os simpatizantes do Ninense. A mensagem que quero deixar é que não deixem de apoiar a Associação Desportiva Ninense, que é uma das maiores associações aqui da freguesia, em que leva o nome da freguesia
a muitos conselhos e acho que devemos apoiar o máximo que pudermos e é um orgulho ser ninense. Aurora Marques, filha do fundador Amadeu Marques, conta algumas histórias do tempo do seu pai como o primeiro presidente da Associação Desportiva Ninense. Lembra-me, porque nessa altura, quando foi em 1970, eu tinha 10 anos, e lembro-me da alegria dele quando foi a inauguração do campo. Todas as pessoas que vieram e que ele convidou e que estiveram cá, como o governador civil, na altura, e outras entidades também religiosas, e realmente para ele foi uma grande alegria, porque ele tinha trabalhado muito até à altura da fundação para isso. Tinha 10 anos, então cresceu sempre com o seu pai ligado ao clube. Sim, mas soube que tornou os filhos sócios do Sim, do foi clube, a minha mãe, somos todos depois... sócios, os filhos, todos, e os netos. São todos sócios desde que nasceram, quase. E agora a senhora acompanha sempre o Ninense. Sim, pois, exato. Todos, aliás, todos somos Ninense, evidentemente. E tem assim alguma recordação dos tempos que viu o Ninense, mais recente, mais antigas? Sim, recente é aquilo que se tem feito pela melhoria das condições, todas físicas, e penso que não só, não é? Não conheço muito bem os jogadores, porque do futebol não é muito a minha área, mas admiro muito, e quando me perguntam de que clube é que sou, claro que sou Ninense e por mais nenhum. Agora, em relação logo à fase inicial, lembra-me, não seria bem da inauguração, mas talvez antes ou depois, agora não posso precisar bem, mas do meu pai, por exemplo, situações em que ele é que ia buscar no carro a Guarda Nacional Republicana para vir assistir aos jogos, que tinha que estar, e o trabalho, todo o trabalho que ele foi fazendo e a canseira que tinha para pôr o futebol, desde, por exemplo, agora estou a olhar para ali, estou a ver ali o logotipo, não é? Daquele logotipo, tenho lá desenhos em casa dele, não sei se com a ajuda se calhar de mais alguém, mas foi muito pensado e muito trabalhado. O seu pai foi um faz-tudo, digamos assim. Sim, ele e outros que agora não preciso, mas era um grupo, e ele sei que fez muita coisa, e tenho lá em casa algumas coisas que ele fazia, que escrevia para algumas instituições sobre o futebol, e a parte mais, se calhar, burocrática era ele que fazia. E isso ajudou também, o trabalho que o seu pai realizou, ajudou a que você e os irmãos conseguissem, os restantes filhos, conseguissem crescer sempre com o Ninense. E a minha mãe também. A sua mãe, e acompanhar esta evolução de um clube que vai celebrar os 50 anos. Sim, e já quando foi os 25, também foi uma festa e nós estivemos todos presentes. Temos estado sempre, pelo menos no jogo inaugural, não é? Todos os anos fazem um jogo inaugural. Não foi sempre, mas já há uns tempos esta parte, com a taça Amadeu Marques, e claro que nós estamos sempre presentes, fazemos questão. E agora uma mensagem final para os sócios, para os adeptos, para a gente ligada ao Ninense. Todos que gostam do Ninense, acho que devemos todos tentar o melhor, levar o clube para a ribalta, no fundo, para fazer sempre que seja, acho que não é só questão de golos, é o jogar bem, o trabalho de equipa que se faz, tudo isso acho que é o que interessa, e desde que seja esse trabalho de equipa, acho que foi isso que foi no início. Foi um trabalho que me lembra muito de grande grupo e de equipa, todos a trabalhar para o mesmo objetivo, e acho que se continuarem assim, se calhar vamos mais anos, será sempre melhor o Ninense, não é? 50 anos de vida de um clube que está a crescer com bases sólidas.